Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Já estamos de volta hoje no pré-jogo dessa partida difícil. Partida de primeira divisão é sempre difícil. O Juventude, que tem como melhor resultado nesse campeonato 2-1 em cima do Flamengo. 2-1 em cima do Flamengo. Ah, o jogo foi em casa. Sim, no mando de campo do Juventude. Mas no mando de campo do Atlético Mineiro ontem, o Flamengo meteu 4-2. Então, toda a atenção para esse jogo. O Juventude, aí sim, pode fazer uma partida muito parecida com algumas equipes que vêm marcar os melhores jogadores do Bahia. Aguardemos. E aí, Diego? É isso aí. Bahia e Juventude hoje na Fonte. Vamos aguardar esse jogo aí. Jogo importante. Resultados ontem lá da parte de cima da tabela foram ruins para o Bahia, pode-se dizer, né? E o Bahia, mais uma vez, precisando vencer em casa para se manter nesse pelotão de cima, que é o que a gente deseja, é onde a gente merece estar, né? Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo, esse pré-jogo aqui nosso de Bahia e Juventude, hoje na Fonte. Vamos nessa. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato a todos os amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir nesse trabalho, sempre com a ajuda, com a colaboração e com a participação de vocês. Vou passar aqui, pai, vamos passar direto para a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que ontem teve rodada, teve jogos, né, jogos importantes para o Bahia, inclusive, que os resultados não foram lá tão bons para o nosso tricolor. O Botafogo e o São Paulo venceram suas partidas, se bem que o São Paulo foi ali com o Atlético Paranaense, então, na verdade, os dois estão ali vamos dizer, no raio de ação do Bahia, mas o fato é que o São Paulo ultrapassou o Bahia, né, com esses resultados. O Bahia está ali agora na quinta colocação, mas como vocês podem ver, o Bahia com um jogo a menos que o São Paulo e o Botafogo. O Botafogo é mais difícil de ultrapassar, né? Mas o São Paulo, o Bahia basta inclusive empatar que ultrapassaria o São Paulo. O Bragantino também venceu e se posiciona ali entre os primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse pelotão de cima que vai ganhando assim vamos dizer, uma consolidação nas últimas rodadas desse, assim, de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras, São Paulo chegando forte. Então tem alguns times que vão se situando nessa primeira parte da tabela. Não é exatamente o caso do Juventude, mas a campanha do Juventude é aquela campanha que a gente pode ver aí, 4 triunfos, 4 empates, 4 derrotas, aquela campanha típica de meio de tabela, né? Ali um time que está ali com 12 jogos, 12 partidas disputadas, 16 pontos, 15 gols marcados, 17 sofridos, né? E o Bahia, o que chama atenção agora é que o Bahia já tem uma campanha fora de casa que não é mais uma boa campanha, né? Com as 2 derrotas recentes, o Bahia tem fora de casa 1 triunfo, 3 empates, 3 derrotas, mas em casa continua 100%, com 6 jogos e 6 triunfos, pai. Verdade, verdade. Mas é do campeonato. É do campeonato. Eu costumo ter para mim que os grandes resultados, os melhores resultados, o Bahia que tem que fazer para ele. Mesmo com essa campanha fora de casa, porque é muito isso. É uma cobra... O Bahia é grande porque ele é muito cobrado. Os outros não saem do chão porque qualquer resultadinho é um grande resultado. Ganhou um jogo, ganhou 2. Então, o grande resultado do Bahia na tabela de classificação é o Bahia fazendo. Não tem ganho ultimamente fora de casa. Tudo bem, ganhe hoje para ver como é que fica a tabela. Fica tranquilão, fica muito bem. Tá invicto há muito tempo. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história. E hoje, contra o Juventude, vai enfrentar um adversário que vem basicamente para buscar o contra-ataque e trabalha muito com essa bola levantada para a área. Muita atenção na defesa, porque a gente sabe que esse ataque do Bahia pode se dar bem diante do Juventude. Vencer o Juventude tranquiliza na tabela. É certo que, como você já bem disse e bem trouxe, na classificação as outras equipes têm um jogo a mais. O Bahia tem um jogo a menos e um jogo a menos em casa. Exatamente. Contra um adversário de um porte que ainda não chega ao do Bahia.
Sim, Um adversário bom, um adversário emergente, um adversário que investiu para esse campeonato brasileiro, que joga muito com a experiência de alguns jogadores, Nenê inclusive, sim. naquela bola parada, aquela Perigosíssimo. faltinha que desnecessária, aquela cobrança de escanteio. Então estejamos bem atentos, mas nem por isso o triunfo do Bahia hoje fica distante de uma realidade. É trabalhar para valer, aproveitar as oportunidades e fazer um jogo diante de um adversário que vem precavido. Não é um adversário que vem para jogar na retranca, não é um caso. Mas um adversário cauteloso e normalmente partindo para o ataque só na boa. É isso Esse aí. é o detalhe, aliás, que é uma tradição dos treinadores gaúchos, Sim. a começar do Roger Machado, tão conhecido de todos nós, Diego. Sim, é isso aí. Lembrando que o jogo é às 19 horas hoje, né? Isso. Hoje, nessa quinta-feira, 19 horas na Arena Fonte Nova. Além desse jogo que estamos vendo aí nesse momento, vamos ter Grêmio e Palmeiras, que vai ser lá no Centenário, em Caxias, né? Isso. O Corinthians enfrenta o Vitória e o Fluminense enfrenta o Internacional. Jogos do Corinthians e do Fluminense absolutamente dramáticos, né? Os dois times muito mal ali na tabela, só para lembrar ali, ó, povoando as duas últimas posições do Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que é que vem aí no futuro para essas equipes, mas felizmente nossa briga é lá em cima e vamos esperar que a gente se posicione novamente nesse G4 do Campeonato Brasileiro da Série A. Você falou do Juventude, pai, eu vou puxar logo aqui a provável escalação do Juventude para a gente depois tratar do nosso esquadrão. Mas a gente tem informação aí sobre a possível escalação do Juventude, trazida, nesse caso, é do Globoesporte.com. Então, Juventude possível a ser escalado pelo técnico Roger Machado. É esse aí que vocês estão vendo, Juventude com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Nenê, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gabriel Talhari, ou Gilberto, muito conhecido aqui do nosso tricolor, ídolo do Bahia em muitas temporadas, né, artilheiro do time, ali fazendo temporadas muito boas, né, deixando saudades quando saiu daqui. Mas Gilberto não é certo porque não tá lá muito seguro lá no Juventude, né, pai? Não tá tendo aquela atuação. Aliás, desde que saiu daqui, tanto no Cruzeiro quanto no Juventude, Gilberto não chegou a ser o jogador que foi aqui no Bahia, mas a gente sabe que é artilheiro, que é perigosíssimo. Se for para eu escolher, eu prefiro que ele fique no banco. Concordo. E lembrando que esse time do Juventude tem o treinador, que é ex-treinador do Bahia, tem um jogador com história no futebol, o Alan Ruschel, não é? É O Alan verdade. Ruschel, que jogava naquele time da Sobrevivente. Chapecoense, que teve aquele acidente trágico, aquela marca triste, histórica. O Alan Ruschel estava naquele avião, É verdade. naquele instante de tragédia da humanidade, especificamente do futebol, porque era um jogador de futebol. Tem esse Jadson, que é o Jadson com M. A, o Globo.com botou com N, mas esse é o Jadson com M, que jogou também no Bahia, vindo do Cruzeiro. É um outro detalhe. Tem esse neném que é perigosíssimo na bola parada, jogador de 41 Demais. anos, 42 É. ou coisa assim, mas ainda assim com muita habilidade, com muito domínio técnico, já não tem fôlego, já não tem persistência para um embate de 90 minutos. Mas ao tempo que fica em campo, é um jogador sempre preocupante, tem boa visão de jogo, distribui bem as jogadas. E o Gilberto está disputando posição com esse outro jogador, que é o artilheiro do time também. Sim. Então, olho nesse adversário, que não é adversário à toa. Eu acho que A outra... você também foi feliz, pai, de falar que é o tipo do adversário, o perfil do técnico que jogam aquele jogo que Isso, tem incomodado o isso, Bahia aqui na Fonte Nova, isso. né? Aquele jogo Perfeito. mais precavido, aquele jogo tentando marcar as forças do Bahia, né? Tentando Não anular. é? Vamos ver como é que eles vão estar hoje, mas é uma partida que tende a ser muito pegada, complicada. Tomara que o Muito. Bahia, né? É bom sempre o Bahia fazer um gol logo, né? Para não ficar no Isso, drama, se arrastando. isso, Então, é um jogo isso. que, sem dúvida, pode ser complicado. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há uma outra preocupação que é em relação à arbitragem, mas eu falo no fim. Um dos piores árbitros do futebol do brasileiro vai Esse... estar com apito na boca e o cara do VAR também é motivo de preocupação. Mas o Bahia tem que fazer a parte dele. Eu nunca puxo a arbitragem como determinante de um resultado com o meu time jogando mal, a não ser que a arbitragem determine resultado mesmo.
Pois é, deixa eu fazer a escalação possível do Bahia, que a gente, na verdade, eu nem preparei aquelas outras escalações, Você já sabe de porque qual. o Bahia ele já é esse aí que a gente já tá colocando aí na tela pra galera de casa, é o Bahia dos Isso. últimos jogos. Pode ter É, mudança? Pode, existe uma sequência de jogos. Existe, é, por exemplo, uma queda de rendimento na defesa, né? isso. Temos Vitor Cuesta no banco, tá aí, pode ser utilizado? Pode, mas pelo Pode. padrão que o Rogério Ceni tem mantido, eu acho muito provável que se repita o time, que seria Isso. esse que está aí. O time com Marcos Felipe, na lateral direita, essa única alteração em relação àquele time que a gente tem como titular realmente é Gilberto, que certamente seguirá. Na zaga central, Gabriel Xavier, Canives, lateral esquerda, Luciano Juba, meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo, naquele esquema que a gente sempre fala, a gente faz algumas críticas, essa saída exagerada de Everaldo, tomara que ele jogue ali um pouquinho mais perto da área, pelo menos ainda que recomponha, mas que fique mais posicionado ali, onde ele É fez verdade. gols importantes recentemente, né? E Isso. a gente espera que siga nessa mesma toada. Mas o que é que você acha aí de possibilidade de surpresa? Será que vem Vitor Cuesta para dar uma melhorada na defesa? Será que vai desmontar esse esquema aí do meio de campo, esse esquema tão celebrado, jogadores de qualidade que tocam a bola? Será que vem um Biel? Será que vem um Ademir? Ou você acredita mais na mesma escalação, pai? Eu acredito que se tiver alguma mudança, talvez aconteça no miolo de zaga. Se tiver alguma mudança, vai ser por aí. E essa mudança no miolo de zaga seria com a saída do Gabriel Xavier. Para ver que a gente torce, mas não distorce. Nós apontamos Gabriel Xavier como alternativa e ele mostrou esse serviço durante um bom tempo, mas nas 3 últimas partidas Caiu de tem rendimento. deixado a desejar. Quando alguém dizia, ou até algum dos nossos convidados, não, eu acho que Canives não deve sair. À época eu achava que tinha que sair. Hoje eu já acho que não. Por que hoje e a época? Porque é o que o cara tem apresentado. A gente julga pelo que o cara é apresentado. Digo sempre que a sala de aula me trouxe esse tipo de fundamento. Pode ser o melhor aluno da sala. Fez uma prova ruim, nota baixa. Pode ser um aluno mais fraco, mais desleixado. Fez uma prova boa, nota alta. A mesma coisa é a atuação de profissional, de jogador de futebol, por exemplo, que é o que a gente está tratando do tema que é futebol. O Gabriel Xavier tem sido muito infeliz em participações de jogada. Muitas vezes sozinho. Eu não sei se a responsabilidade bateu forte agora. Quando ele chegou, assumiu, ele vinha mais na dele, mais menino da base, mais um reserva que tinha chegado à posição. E hoje ele sente que a bola vem muito para ele, porque se a torcida lembrar, quando o Gabriel Xavier chegou à titularidade, a defesa saía tocando poucas vezes com ele. Poucas vezes. Saía com ele, mas saía tocando poucas vezes. Hoje sai muitas vezes. E volto a dizer, para esse jogo de hoje, essa bola de defesa sair tocando pode não ser a melhor opção. É time gaúcho, é time de pegada, é time que joga na base do físico. Por isso que acho que as alternativas como Biel, por exemplo, e Sim, Ademir não serão utilizadas no início do jogo faz por sentido, Rogério realmente. Ceni. Ele Sim. que sempre fala de porte físico de jogador, de altura de jogador, que é importante em faltas, em escanteios e não sei o que das quantas, até na combatividade do meio de campo, ele traz muito isso, tanto que a justificativa de Rezende entrar algumas vezes no time, tanto no meio de campo quanto na zaga, vem por conta desses argumentos. Então, acho que se tiver alguma mudança, seria a saída Cuesta. do Gabriel Xavier. E quem entraria? Aí não tem a dúvida. Aí seria Vitor Cuesta, E formando a velha Canives dupla viria de pela zaga com direita. Nives, essa afinidade que já vem, a afinidade que já vem dos tempos do Botafogo. Acho eu, hein? Sim. Eu, assim, apesar de concordar, a queda de rendimento de Gabriel Xavier, se fosse para eu tirar alguém, eu ainda tiraria Canives. Eu colocaria o Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Acho que essa zaga pode dar muito certo, né? Pelo perfil dos dois, cada um ali na sua. Eu acho que a bola aérea ficaria mais forte. A gente teria algum ganho em relação a isso, mas entendo suas considerações e acho justas as críticas em relação a Gabriel, que de fato caiu de rendimento. Eu acho que você teve uma hora que você até procurou a palavra, eu quase falei errático. Ele tem Boa. estado muito errático, né? Ele tem sido impreciso, ele tem errado o tempo de bola, ele tem dado botes errados, ele tem, Isso, enfim, ele tem se posicionado mal em alguns lances, coisa que ele não isso. vinha fazendo nas É partidas verdade. anteriores, quando a gente cobrava, inclusive, a titularidade dele
dele aqui no nosso Farol Tricolor. Por fim, diga, pai. Eu trago outro elemento, pai, em cima disso, é o fato de Canives ter se dado bem do lado esquerdo. Caso Gabriel saia, o substituto de Gabriel será Canives. Vai voltar a jogar pelo lado direito. Isso. Que originalmente fazia. E o lado esquerdo será de Cuesta. Sem dúvida. Esteve péssimo quando atuou do lado direito. É um detalhe que a gente pode passar lotado. É verdade. O Cuesta está certamente do lado esquerdo, até porque é canhoto, é o lugar que ele geralmente joga. Então, exatamente. Então, provavelmente, se for Canives e Gabriel ou Canives e Vitor Cuesta, será Canives pelo lado direito. Mas, se for para dar um palpite, eu acho que não muda nada. Acho que o time do Bahia vai ser esse aí mesmo que está na tela. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu também acho que quem está realmente demonstrando fragilidade nos últimos jogos é a defesa, e o Rogério pode começar a pensar nessa modificação. Para a gente encerrar, para você trazer a questão da arbitragem, eu normalmente nem falo muito da arbitragem, eu deixo mais com você, que você acompanha mais assim de perto o retrospecto, o histórico do juiz, você tem uma memória melhor do que a minha em relação a isso, mas hoje até eu tô preocupado, não vou mentir, esse é um árbitro dos que me preocupa realmente, espero que tenha uma boa jornada, uma boa atuação, mas fala aí sobre a arbitragem. Bom, a arbitragem de hoje é a cargo de Wagner do Nascimento Magalhães, Rio de Janeiro. Péssimo árbitro. Péssimo dos péssimos. É o tipo do árbitro que no jogo dele normalmente tem confusão. Lembrando que o Bahia entra com Gabriel Xavier, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo pendurados. Pode ter certeza que uns 2 ou 3 desses aí vão receber cartão amarelo. Se merecer, tem que ser até todos. E ele vai ser auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni, médio também do Rio, tem esse nome esse sobrenome da Moca, piloto de Fórmula 1, não é? Clay Regazzoni, dos tempos aí do Luciano do Vale, se bem me lembro. Clay Regazzoni, no caso, ele tem esse sobrenome Regazzoni, que também é do Rio, e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Péssimo dos péssimos. Já foi suspenso como árbitro no ano passado, ou seja, esse sorteio foi malvadinho com o Bahia. Eu só espero que em campo ele apite o jogo. Só isso. E não apite o que ele quer do jogo, apite o que ele imagina do jogo, apite o que ele pensa que viu e não viu. Segue o jogo. Mas Wagner do Nascimento Magalhães é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Eu sempre tenho ele entre os muito ruins. Por exemplo, Wagner Riuei, Tolenhado. Os irmãos Wilton e Sábio Pereira Sampaio, eu peço para chorar. Mas o jogo é jogado e lambaria é pescado, como já diziam os velhos boleiros. Bahia que trate de fazer o jogo dele. Exato. Sem que eu possa olhar para a arbitragem e digo, vamos ver o que é que vai fazer. Acho péssimo dos péssimos, Wagner do Nascimento Magalhães. Aliás, demorou muito para apitar um jogo de primeira divisão esse ano do Bahia. Das vezes que apitou, foi péssimo. Vida que segue. Vamos ver se a gente ganha hoje. É isso aí, hoje às 19 horas, Bahia Juventude na Arena Fonte Nova. A gente vai voltar com o pós-jogo, vamos acompanhar essa partida aí, torcendo pelo nosso esquadrão para voltar ao G4 nessa rodada e se manter ali. Eu falo sempre, né? Eu acho que o melhor momento para avaliar é quando a gente iguala os jogos em casa e fora. E o Bahia, se fizer isso bem, vai chegar à 14ª rodada, chegaria à 14ª rodada com 27 pontos, com a campanha daquelas de orgulhar, né, perto da sua melhor campanha da história dos pontos corridos de primeiro turno, né, eu tô falando até o final do primeiro turno, até a 13ª, 14ª rodada, com certeza é a melhor, mas se ganhar hoje já se aproxima da melhor campanha que fez em primeiro turno, que foi naquele ano de 2018 ou 2019, agora estou em dúvida, 2019 com Roger Machado, 2019 com Roger Machado, e a gente espera, Roger Machado vai estar aí, quem sabe a gente já chega perto de igualar e superar aquela campanha dele. Vamos torcer, hoje às 19 horas, Bahia e Juventude, a gente volta com pós-jogo, bora Bahia ganhar mais um e voltar pro G4, até a próxima galera. Bora Bahia, até lá. Até, tchau, tchau.